E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, vou listar alguns animes de ação que não ficaram populares, ou simplesmente já tiveram algum sucessinho aqui ou ali, mas o tempo deixou eles totalmente esquecidos, e mal se ouve falar deles hoje em dia. Mas também tem aqueles que até mesmo no lançamento não foram tão comentados assim, e não fizeram sucesso algum, mas que nem o tempo deixou eles populares. Chega a ser estranho, né, imaginar que algum anime de ação, que é o que mais consegue atingir públicos com facilidade, não fazer tanto sucesso assim, né? Mas tem casos que isso realmente acontece, sabe? E nesse vídeo, vocês verão que nem sempre basta ser de ação para ser popular. E sem mais demora, vamos ao vídeo. O primeiro da lista é um que quando lançou não ficou muito popular, e o tempo infelizmente não ajudou ele, e ele continua sendo bem desconhecido, que é Kemono Jarren. Kemono Jarren foi um dos animes mais subestimados e injustiçados desse gênero. Ele foi lançado em 10 de janeiro de 2021, até 28 de março do mesmo ano, pelo estúdio Aijado, com 12 episódios. Foi um anime pouquíssimo comentado, e ele não parece ter sido um fracasso apenas no ocidente, mas também no Japão, já que o anime foi muito mal de vendas, e vendeu apenas 244 unidades em disco. Talvez não tenham gostado, né, pelo protagonista ser sem emoção, e não aquele clássico protagonista que você se vê nele, pois é isso que a maioria dos apreciadores de shonens gostam, que são os protagonistas do tipo bobalhão, fracassado, mas que tem um sonho e vai fazer de tudo para realizar ele. Mas eu sinceramente achei ele bem diferenciado, tá? E gostei. A trama também é muito boa, e outro fator que provavelmente atrapalhou e ofuscou Kemono Jarren deve ter sido a temporada que ele lançou, que foi justamente na temporada de janeiro de 2021, que foi disparado a melhor temporada de janeiro dessa década, pois não apenas Jujutsu Kaisen ainda estava em continuação com a segunda parte da primeira temporada, mas ainda tinha a quarta temporada de Attack on Titan, segunda temporada de Re:Zero, ainda teve novos animes aguardadíssimos como Mushoku Tensei, Horimiya, Wonder Egg Priority, apesar das reclamações dos últimos episódios, também foi muito bem recebido e bem comentado antes do desastre, lógico. Skull, que é o anime original de skate, também chamou muita atenção pela ideia inovadora. Ou seja, continuações poderosas e animes que já tinham hype por conta da popularidade do material deles, e com isso ficou bem acirrado para Kemono Jarren. E é uma pena porque ele era o único novo anime de ação dessa temporada, e não se destacou quase nada, mas é um anime muito bom, e eu recomendo principalmente para quem já enjoou dos protagonistas bacaderês, e quer ver um protagonista mais sério, mas que com o tempo se solta aos poucos. O próximo aqui é D-Gray-man. Esse aqui já foi popularzinho na época que lançou, que foi em 3 de outubro de 2006 com 103 episódios, indo até 30 de setembro de 2008, pelo estúdio TMS Entertainment. Apesar do mangá até ter uma popularidade estável que até rendeu à obra 25 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, o anime parece que não conseguiu ficar ao mesmo patamar que seu mangá. Muitos acharam que o ritmo da história ficou ruim, com altos preenchimentos de fillers para que a autora tivesse mais tempo para adicionar mais história. E lembrando que ele é dos anos 2000, e é da época onde era super comum isso acontecer. Até mesmo animes mais famosos já tiveram isso. Hoje em dia isso já não acontece mais, mas antes era bem comum. E tem a questão de que parece que a história começa com um sobrenatural de ação, mas depois vira um suspense com um ritmo muito mais lento, contribuindo ainda mais para que muitos largassem a obra. Sendo um anime que a maioria dos novatos nem sequer ouviram falar, sendo lembrado apenas pelos seus clássicos fãs fiéis. Mas muitos ainda querem um remake dele. Mas o que poucos sabem é que ele teve uma continuação em 2016 com 13 episódios. Mas também não foi muito bem recebido porque eles comprimiram muitos capítulos de mangá em apenas 13 episódios, o que resultou numa adaptação mais rushada. E sim, ele é uma continuação direta do anime clássico. E com esses fatores, infelizmente ele acaba sendo uma obra bem pouco conhecida e subestimada.
E detalhe que nem sua autora Hoshino aprovou sua mais recente adaptação, fazendo ele ser cancelado até em DVDs. Infelizmente, por isso, ele não conseguiu acompanhar o ritmo imparável de outros animes de ação de seu tempo, que envelheceram muito bem. E até mesmo alguns animes clássicos dos anos 90, como Yu Yu Hakusho, ainda são mais conhecidos do que de Gray Man, apesar de seu mangá até vender bem, e a história ainda permanece incompleta, tanto no anime quanto no mangá, mas eu adorei a história. Acho ela bem desenvolvida, o vilão é bem escrito, a história me passa até uma vibe de Fullmetal Alchemist. E o ambiente um pouco steampunk é muito agradável também. Entra no meu top 10 de melhores animes de ação fácil. Recomendo muito. O anime tem um problema aqui e ali, a animação não é lá das melhores também, né? Até porque ele é da TMS, né? Um estúdio que não tem uma boa fama com animes de ação, e o tempo infelizmente não deixou eles melhores. Mas ainda acho que ele merece mais reconhecimento, pelo menos o suficiente para que busquem o original, mas vale a pena assistir pela história que é muito boa, que merece até um remake nível Brotherhood. Um caso semelhante a de Gray Man é outro que também lançou no mesmo ano e temporada que de Gray Man, que é Katekyo Ritmo Reborn. Esse estreou em 7 de outubro de 2006, com 203 episódios, indo até 25 de setembro de 2010, pelo estúdio Arland. Muitos de seus fãs ainda imploram de joelho para que ele ganhe um remake, já que apesar da quantidade grande de episódios, obviamente devido à sua época, ele conta com muitos episódios fillers, e infelizmente seu anime depois que acabou, nunca mais teve algum retorno, e o que piora as coisas para ele, é que seu mangá pertence à revista Shonen Jump, uma produtora super rigorosa que não perdoa fracassos. Infelizmente seu mangá já não estava fazendo tanto sucesso igual fazia de início, fazendo com que sua autora não pudesse terminar a obra com seu final desejado, e muitos de seus fãs também reclamaram que os últimos arcos do mangá estavam mais fracos, e largaram mão dele, e devido a isso, é quase impossível que ele ganhe um remake, já que tanto o anime quanto o mangá finalizaram há anos, e não de uma forma tão agradável assim. E juntando sua falta de novidade com seus longos anos pós-final, acaba sendo difícil dele retornar e diminuindo suas chances de ser uma obra mais conhecida, apesar dele já ter feito sucesso e ter estado no meio dos grandes como Naruto, One Piece, Bleach, Hunter x Hunter. Mas devido a essas reclamações, ele acabou ficando esquecido ao decorrer dos anos, e seu final, assim como os de 98% dos finais dos mangás da Jump, não foi bem aceito, apesar de ser menos pior do que o final de muitos por aí. Outro que há anos não ouço ninguém falar sobre é o anime Beelzebub, que tem uma pegada semelhante a Gintama, que é mistura de ação com muita comédia. Teve seu anime em 9 de janeiro de 2011 e foi até 25 de março de 2012, tendo 60 episódios, e do estúdio Pierrot. E bom, Beelzebub na época até conseguiu ter um leve destaque, e nunca houve uma confirmação de que o anime havia sido cancelado. Todavia, o fato dele não ter tido mais continuações, e ainda o fato de seu mangá ser da Jump, você já pode imaginar, né não? Por falta de sucesso e baixas vendas, o mangá acabou tendo um final às pressas, em 2015. Dito isso, ele ainda está incompleto, em anime lógico, e hoje é um anime que mal vejo alguém falar sobre, aliás eu nunca mais ouvi ninguém falar sobre esse anime. E visto que seu mangá acabou às pressas, e ainda o anime está incompleto há 13 anos, é quase impossível que ele volte, sendo isso uma barreira ainda maior para que ele seja mais reconhecido. Outro que eu acho bem subestimado, e quase ninguém fala sobre, pelo menos fora do Japão, é o World Trigger. Seu anime estreou em 5 de outubro de 2014, e foi até 3 de abril de 2016, com 73 episódios pelo estúdio Toei Animation. Bom, o anime nunca foi um grande destaque, pois muitos reclamaram que a adaptação foi péssima. Muitas cenas de ação eram apenas imagens estáticas, personagens de fundos mal desenhados, ritmo lento e a falta de hesitação inicial fizeram com que o anime não tivesse tanto reconhecimento. Mas apesar disso, eu ainda acho que ele até o momento foi o que mais se deu bem entre esses, já que mesmo com tanta demora, ele ainda conseguiu mais 2 novas temporadas, e até bem avaliadas, tendo a segunda temporada em 10 de janeiro de 2021 com 12 episódios,
e a terceira temporada com 14 episódios, indo de outubro de 2021 até 23 de janeiro de 2022. O mangá é mais popular que o anime, e fez algum sucesso, mas devido aos inúmeros hiatos e falta de capítulos por causa dos problemas de saúde do autor, aí acaba sendo mais deixado de lado ainda. E problemas de saúde, infelizmente, é muito comum em autores de mangás, como a autora de The Gray Man e o autor de Hunter x Hunter, que ambos também têm problemas de saúde, e por isso suas obras ficam em hiato sem previsão de retorno. E é aquilo lá, se o mangá é apenas popular e não mega hiper super popular, como certos shonens que mesmo sem novas novidades conseguem se sustentar e ser assunto o tempo todo, aí esses que apenas são populares acabam ficando esquecidos com o tempo. Um exemplo de um anime popular acima do normal que envelheceu super bem é Naruto, que mesmo a obra original já tendo sido finalizada há anos, ainda tem muito conteúdo sobre ela no YouTube, seja de debate entre personagens, arcos, dublagem. É uma obra que deixa qualquer canal engajado com muita facilidade. Isso é um feito impressionante que pouquíssimos animes conseguem fazer. Outro que também ficou bem esquecido com o tempo é Soul Eater. Tanto o anime quanto o mangá foram bem recebidos em sua época, seu mangá tendo saído com 20 milhões de cópias em circulação. E seu estilo de arte e cenário gótico foi algo que chamou muito a atenção, tanto para quem quis assistir quanto para quem quis se afastar. Mas ele teve algumas críticas de ter usado muitos fanservices que envelheceram mal, e semelhanças com outros shonens de seu tempo. Teve anime em 7 de abril de 2008 e foi até 30 de março de 2009, com 51 episódios pelo estúdio Bones. O anime está incompleto. Eles pararam porque o anime estava alcançando o mangá, e estava ficando sem material o suficiente para adaptar em anime. E esse é um dos poucos casos de anime que teve essa sorte para essa época, sem ser entupido de fillers. Porém, mesmo com o mangá finalizado, e ainda um dos poucos finais elogiados, o anime nunca mais voltou, e também, assim como muitos dessa lista, acabou ficando mais esquecido com o tempo, e é pouco conhecido hoje em dia, mesmo tendo um ótimo final e personagens bem desenvolvidos. Outro que é desconhecido pra caramba é Nurarion no Mago. Esse aqui é provavelmente um dos mais desconhecidos dessa lista. Ele foi lançado em 6 de julho de 2010 até 21 de dezembro do mesmo ano pelo estúdio Jin, com 24 episódios. Em 2011 ganhou uma sequência com mais 24 episódios. Como podemos ver, ele fez sim algum sucesso em sua época. Mas enquanto seu mangá era muito elogiado por sua arte e história, o anime parece que recebeu muitas reclamações de adaptação, por ter algumas alterações, pelas coisas terem sido mal colocadas, e detalhe é que seu mangá também pertence a Shonen Jump, ou seja, se decai em audiência, então é certo que vai ser cancelado. Isso fez com que o autor tivesse que dar uma apressada bem no arco final do mangá, e a Jump, impiedosa do jeito que ela é, infelizmente, esse é um dos mais inúmeros casos de que por falta de popularidade, acabou sendo cancelado, e se foi cancelado, não se tem mais conteúdo algum dele depois disso. E ainda o anime tem uma adaptação questionável, resultando no seu esquecimento ao decorrer dos anos, mas ele até tem uma base de fãs bem fiéis pelo mangá. Outro que foi um dos animes mais comentados em seu ano de lançamento, mas hoje quase ninguém fala sobre, é um anime adaptado de um manhwa coreano, que é The Good of High School. Foi lançado em 6 de julho de 2020 até 28 de setembro de 2020, com 13 episódios pelo estúdio Mappa. Ele foi lançado numa época onde as adaptações de manhwas coreanos para anime estavam em revolução. Primeiro veio Tower of God na temporada de abril, The Good of High School na temporada de julho e por fim Noblesse na temporada de outubro. Enquanto os dois primeiros fizeram muito sucesso e foram ambos muito comentados, ambos também receberam bastante críticas pela adaptação não tão boa assim. Porém, The Good of High School foi o que mais sofreu e o que mais levou críticas, por ter tido uma adaptação rushadíssima. Embora teve uma animação muito boa com cenas de lutas incríveis nível cinema, nem mesmo assim seus fãs fiéis perdoaram a péssima adaptação do anime, onde preferiram dar foco apenas na ação e deixaram toda a coerência da história de lado. O que poderia ser um dos animes shonen mais populares de uma origem coreana, acabou sendo ofuscado pelo seu vizinho Tower of God,
que foi o único a conseguir uma nova temporada, embora nem de longe seja boa, né? E pra piorar, no mesmo ano, a Mappa veio com Jujutsu Kaisen na temporada de outubro, que ofuscou completamente The Good of High School, que além de ter uma animação tão boa quanto, ainda teve uma adaptação muito superior, no roteiro e com personagens mais memoráveis, tirando assim o título dele de maior anime de ação de 2020. E com esses problemas, The Good of High School acabou sendo abandonado e deixado de lado. E mesmo aqueles que lembram dele não lembram com bons pensamentos, apesar dele ter seus fãs do manhwa, já que apesar dos problemas do anime, o manhwa junto de Tower of God são considerados grandes clássicos na Coreia. Falando de outro bem desconhecido hoje em dia, que é Sousei no Myoji, lançado em 6 de abril de 2016 até 29 de março de 2017, com 50 episódios pelo estúdio Pierrot. Enquanto seu mangá, apesar de não tão popular, até vender bem, tendo vendido em torno entre 56.947 cópias por volume e ter acabado recentemente em 2024, durando por 11 anos, seu anime já não foi muito bem recebido. E o motivo é que o anime tomou um rumo bem diferente do mangá, fazendo grandes alterações que muitos preferiam que não tivesse. Deixaram o protagonista muito chorão, teve muitos episódios fillers desnecessários. Meu, esse anime gerou muito ódio dos fãs pelo estúdio, hein? Que já é conhecido por ser bem econômico em animes de ação. E a revolta fica ainda maior quando se é um anime de 50 episódios, com muitas alterações que não chegam aos pés do original. E uma animação não tão boa assim, apesar de ter ótimas openings. Mas ainda assim, o mangá permanece sendo mais amado e mais popular que seu anime, e desde que acabou, nunca foi renovado para uma nova temporada, mesmo ainda tendo volumes de sobra para se adaptar. E mesmo o estúdio sendo o mesmo estúdio de 3 grandes shonen super populares e facilmente lembrados até hoje, que são Bleach, Naruto e Yu Yu Hakusho, ainda assim Sousei no Myoji é facilmente um dos shonens mais esquecidos do estúdio, graças às suas escolhas super questionáveis na adaptação. Agora, falando de mais um que eu acho bem injustiçado, e esse é o mais recente desses da lista a ter anime, que é Yozakura Family. Bom, esse aqui foi um dos meus queridinhos de 2024. Ele foi lançado em 7 de abril até 6 de outubro de 2024, com 27 episódios pelo estúdio Silverlink. E bom, ele também pertence à Jump. E surpreendentemente, apesar da baixa popularidade, esse é um dos poucos mangás que conseguiu escapar do cancelamento por anos, mesmo estando entre nomes poderosos como Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Haikyuu, Chainsaw Man. Depois ainda veio novos sucessos como Sakamoto Days, Mashle e Kagurabashi. E ele ali, escondidinho entre eles, né? Ele teve uma sorte tão grande que Reborn adoraria ter, e a minha comparação entre os dois é pela semelhança da história. Mas seu mangá nunca foi muito bem em vendas, e seu anime até deu uma pequena ajudinha, fazendo o mangá vender 40 mil cópias por volume. O anime inclusive quase não foi comentado por ninguém, e ainda teve gente que reclamou da adaptação. Enquanto uns exagerados dizem que ficou horrível, outros disseram que ficou mediana, mas que merecia algo superior. Mas obviamente pela falta de popularidade do mangá, eles não iam arriscar entregar esse projeto para um estúdio mais top. Mas apesar do anime e o mangá serem populares, ambos calaram a boca de muitos, sendo o mangá um caso surpreendente de conseguir durar por anos numa revista super rigorosa e ainda ter um final mais próximo do jeito que o autor quis. Como o anime ainda fez um sucesso comercial e ainda foi renovado para uma segunda temporada, essa é sem sombra de dúvidas uma obra muito guerreira que passou por maus bocados, mas que conseguiu passar por cima de todos eles. Com certeza merece um reconhecimento maior por isso. Aliás, já tem um vídeo aqui no canal sobre o que eu achei do anime, tá? Pode dar uma olhadinha lá se quiser depois. Outro que eu acho injustiçadíssimo e que tinha cara de que seria mais popular do que realmente é, que é Undead Luck. Esse aqui é outro da Jump, e é outra vítima dos olhos cruéis e impiedosos da revista. Seu mangá não começou vendendo bem, porém teve vendas medianas, o que logo foi ótimo para ele evitar um cancelamento, pois ele teve sim seus fãs fiéis. Seu anime lançou em 7 de outubro de 2023, até 23 de março de 2024, com 24 episódios pelo estúdio David Production. E bom,
eu acho até estranho que ele não seja popular, porque é uma coisa que ele tem em comum com Yozakura Family, claro, além dos dois serem cruelmente subestimados, é que ambos tiveram o azar de ter os direitos adquiridos pela Disney, que é super famosa por não saber divulgar direito os animes que ela pega. Mas por incrível que pareça, esse aqui foi o que eles mais investiram em divulgação. A produção do anime também é ótima e muito superior à de Yozakura Family. Mas ao contrário de Yozakura Family, seu anime não melhorou em nada as vendas do mangá. Ele nem é tão popular no Japão. Bom, apesar da adaptação não ser das piores, muito se reclamou das censuras, longos minutos de flashback, não conseguir traduzir o mangá corretamente para o anime, a demora para introduzirem a construção de mundo, que é um dos pontos fortes da obra. Tudo isso parece ter resultado na baixa popularidade do anime. Porém, a obra recebe muito carinho especial de seus fãs, e o anime já está confirmado para um especial, cuja data é incerta até o momento, mas vem em algum momento de 2025. Se é nova temporada ou filme, aí já não sei até esse momento. E por último, mas não menos importante, é um que eu gosto bastante e um dos meus favoritos dessa lista, que é Magi. Magi, apesar de nunca ter conseguido ser um dos grandes destaques de seu tempo, ele sempre ficou bem classificado com uma popularidade acima da média. A primeira temporada lançou em 7 de outubro de 2012, até 31 de março de 2013, com 25 episódios pelo estúdio Aon Pictures. Sua segunda temporada veio no mesmo ano que a primeira temporada acabou, e teve mais 25 episódios. E bom, Magi sempre foi muito amado por quem conhece, seja pela sua história rica e bem feita, que inclusive muitos comparam ela ao nível de Hunter x Hunter, mas também possui um mundo massivo e único, além de um elenco muito carismático e profundo de personagens. Um inclusive ficou mais popular do que o próprio anime, que é o personagem Sinbad, fazendo isso render a ele um spin-off de 2 temporadas chamada Sinbad no Boken. Mas tanto o anime original quanto o spin-off, ambos não duraram tanto tempo devido às vendas medianas de Blu-ray, que naquela época era muito mais importante do que é hoje. E se não vendesse tão bem assim, dificilmente iria ganhar uma sequência, apesar da adaptação ser muito boa. O mangá até vendia bem, tem um final bacana, mas parece que apesar de muito amado, tanto o anime quanto o mangá, ele nunca se destacou tanto assim. Nunca conseguiu, por exemplo, chegar ao nível de popularidade que Fairy Tail, Nanatsu no Taizai, Akame ga Kill, que são ambos animes da mesma época que Magi, que foram muito populares por um bom tempo. E Magi sempre ficou com uma popularidade mediana, e até baixa hoje em dia, sendo pouco conhecido, infelizmente, já que eu adorei o anime e ele foi um dos 10 primeiros animes que eu assisti. Mas infelizmente, essa é a realidade dele hoje em dia. E aqui está a lista de animes impopulares. Como vocês podem ver, nem todos os animes de ação conseguem virar um hit de sucesso. Muitos inclusive não conseguem, apesar de ter muitos que se destacam também. E como podem ver, cada um tem seus motivos. Alguns têm motivos semelhantes a outros, e outros têm motivos diferentes, seja porque nunca ficou popular e foi um fracasso, ou o método errado de adaptar, ou muito hiato, cancelamento de mangá, mas são excelentes animes que merecem sim ter algum reconhecimento, nem todos, né? E recomendo que deem uma olhada neles. E aí, acham que faltou algum anime do gênero não tão conhecido aqui na lista? Concordam com o que está aqui? Já viram algum deles? Um deles é seu anime preferido? Vai, comenta aí, vai! E é isso aí, caritos, aqui vou ficando e até a próxima!